de imprudência no trânsito. E agora nós vamos falar sobre a tragédia. São notícias que nós não gostamos de dar aqui no Jornal Realidade, mas como sempre falo, é realidade. Então nós temos que dar essa notícia. Equipes de resgate retomaram na madrugada de hoje a busca por vítimas após o temporal que devastou o litoral norte de São Paulo no fim de semana. O balanço da Defesa Civil aponta 46 mortes, 45 em São Sebastião e uma em Ubatuba. O número de desaparecidos não foi atualizado ainda, mas ontem estava em 49. Os trabalhos acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião. Uma área que foi muito atingida, a maioria das vítimas, né, foi em uma vila, assim, tem uma concentração de vítimas em uma das vilas ali de São Sebastião. As buscas são feitas por bombeiros, agentes de defesa civil, próprios moradores também ajudando neste momento tão difícil. No domingo, helicópteros da Polícia Militar tiveram dificuldade para chegar nos pontos mais críticos devido ao mau tempo. O Exército enviou aeronaves para ajudar nos trabalhos. A operação envolve mais de 600 pessoas. Uma das vítimas é uma menina de 7 anos que morreu soterrada após a casa dela ser destruída por uma pedra de 2 toneladas durante o temporal em Ubatuba. Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos morreu depois que a casa dela foi atingida por uma árvore. Realmente uma tragédia de grande proporção devido às chuvas no estado de São Paulo, Denis. Você que é de São Paulo, eu imagino o seu sentimento num momento como esse, não só por ser ali do estado de São Paulo, mas você conhece muito bem essas regiões. Conheço bem essa região, sim, Elias. É uma região muito bonita, mas sempre foi agravada pela quantidade de morro que tem, né? São praias maravilhosas. Ubatuba, para você ter uma ideia, tem um apelido lá em São Paulo de Uba-chuva, de tanto que chove em Ubatuba. Então, mas dessa vez, Elias, eu vi os números, 600 milímetros em 2 horas. Para vocês terem uma ideia, nossos caríssimos ouvintes e telespectadores, 600 milímetros são 600 litros de água num metro quadrado. Então é muita água. E para agravar ainda a situação, em pleno carnaval, onde é uma região que os paulistanos procuram demais para fazer o turismo, para curtir as praias. São praias coladas a outras, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, são praias muito coladas umas às outras, né? E a rodovia que vai até essas praias, a Mogi Bertioga, está interditada quase 1,5 km. Eu vi hoje de manhã um dos responsáveis pelo tráfego lá, dizendo que vai demorar 2 meses para normalizar esse trecho que está totalmente interditado. As pessoas estavam com dificuldade de voltar para São Paulo, as autoridades estavam pedindo para que essas pessoas não voltassem porque o acesso ainda era muito dificultado. Hoje parece que já está voltando telefonia, está voltando energia e está voltando a internet nessa região também, e afetou todo o litoral. Eu vi alguns vídeos de até hotéis e pousadas 5 estrelas, tudo foi invadido pela água. Historicamente, nunca choveu tanto no Brasil quanto esse volume que eu acabei de falar, de 600 milímetros em 2 horas. E o quanto choveu também aqui na capital ontem? Impressionante. Como você fez o comentário no início. É impressionante. Começou às 4 da tarde, porque eu tava saindo de moto na garagem, começou a chover, eu voltei para trás e não parou mais. Ali na BR-153, próximo ali ao Veracruz, por volta de umas 7 horas da noite, eu estava passando ali de carro, a GO 060 estava ali com quase 1,5 metro de água. A pista da direita você não conseguia andar, o trânsito estava totalmente interrompido do lado direito e foi intermitente essa chuva. É muito estranho, porque as pancadas de chuva estavam vindo com muita intensidade, mas durando pouco, né? E ontem não, ela veio com muita intensidade, durando muito, conforme a Leia falou, e isso deve permanecer hoje à tarde. E um detalhe que nós até noticiamos aqui, logo na abertura, nas manchetes, sim, com essa chuva, os pedalinhos, conhece os pedalinhos? Os famosos pedalinhos do Lago das Rosas? São gansos, né? Em formato de ganso. Eles foram levados pela água e acabaram invadindo a Avenida Anhanguera. Meu Deus. Ou seja, transbordou o Lago das Rosas, né? Não, ficou
Virou tudo lago só. Rio ali, ó. Um rio. Verdadeiro rio ali, porque ele é uma baixada, assim, é uma baixada da Anhanguera. Os carros passando com dificuldade. Eu conheço bem aquela região também. Realmente é uma baixada ali, a água que escoando da Avenida Anhanguera, descendo, se deve ter se encontrado com a água do Lago das Rosas e os pedalinhos foram parar no meio da avenida. Meu Deus. Realmente uma coisa assim absurda, E o olha, volume de água. E uma coisa que eu estranhei também, a quantidade de trovão. Foram muitos trovões, pelo menos aqui na região do Sudoeste, os trovões muito fortes, né, que estavam acontecendo também, assustando a população. Muita água, gente, muita água, vários pontos. A gente vai continuar batendo nessa tecla. Goiânia tem muitos pontos de alagamento. Muitos. E com chuva intensa dessa maneira, a situação fica muito mais complicada, muito mais complicada. Para você ter uma ideia, teve alagamento no setor Bueno, Vila Aurora, ali próximo também ao Passeio das Águas também teve um ponto, um ponto também, também. E teve alagamento. Vários pontos da nossa capital. Então, ali o passeio está bem abaixo da perimetral, né? Então ele está numa baixada ali, né? Marginal Cascavel também foi uma coisa absurda. Como ficou a Marginal? Gente, o segredo é esse. Quando você vê uma chuva forte assim em Goiânia, evite as marginais. Não enfrenta, né? Não tenta enfrentar. Evite. Não tenta tá chovendo, o seu itinerário é alguma marginal? Não vá. Exato. Simplesmente não vá. A situação que ficou a Marginal, por exemplo, Cascavel, ficou uma coisa incrível. Então, vários pontos aqui na capital, motoristas fugindo da enxurrada, inclusive até naquele local onde, infelizmente, teve a morte, onde aquele motociclista acabou caindo, teve uma situação... No mesmo trecho? No mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. Teve uma situação também de risco, também com motociclista que quase... Então, assim, gente, vamos tomar muito cuidado. Foi uma tarde, começo de noite, de muitos alagamentos aqui em Goiânia, muito motociclista caindo. Teve lá na T9 também, motociclista começando a ser levada. Então, assim, um negócio assim absurdo, o volume de chuvas aqui na capital. Teve até uma viatura que inclusive estava conduzindo pessoas que foi levada, né? Começou a ser levada pela água, teve que vir um suporte, um apoio para essa viatura. Então, realmente, uma coisa absurda. Quando alaga, gente, não adianta querer enfrentar, seja de carro ou de moto, porque a partir do momento que você tem aí uma quantidade de água cobrindo o asfalto, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Você fala, eu vou passar. Mas e se tiver um buraco, uma cratera embaixo dessa água toda, você vai ficar por ali. Então é o que você falou muito bem, Elias. Evite essas marginais e principalmente em pontos de alagamento, não tente atravessar. Para o carro, sobe um pouco na calçada, espera um pouco. Apesar que ontem, né, não adianta nem esperar, porque a duração dessa chuva foi muito intensa, né? Foram quase 7 horas de chuva. Leste-oeste também, quem diria? Leste-oeste também com alagamento. E ela é uma avenida importante, está muito bem pavimentada, mas é a força da natureza, né, Elias? A gente não pode nunca menosprezar a força que a natureza tem perante nós. Agora, é o que eu costumo dizer, é muito asfalto, né? Não tem para onde a água escoar, desculpe. Então, o asfalto não absorve essa água toda e vai empoçando e vai alagando. Nós vamos continuar batendo na tecla em relação a C-107. Gente, C-107, onde aquele motociclista caiu e acabou perdendo a vida. Muito cuidado, você que é motociclista, não se arrisque naquele lugar. Não se arrisque. Né? Não se arrisque. E ela está praticamente, Elias, quando chove, fica no mesmo nível de água do córrego. Então ali você não sabe o que é córrego, o que é via, o que é 67, você não sabe, você não tem noção. A quantidade de imóveis que tem à venda nessa avenida, Elias, é absurda, porque as pessoas não querem mais continuar vivendo nesse local. A gente debateu isso aqui algumas semanas atrás com o secretário de Vias Urbanas, o Denis, né? Quando foi feita a duplicação da Marginal Cascavel, tinha que ter sido prolongada até aqui em cima, né, Elias? Não parar onde parou. Um carro foi arrastado, deu muito trabalho também. Um carro foi arrastado aqui
em Goiânia. Eu tô vendo a foto aqui do Popular, do pedalinho no meio da avenida da Anhanguera. É impressionante a foto na primeira página do jornal O Popular. É impressionante. 7 horas e 31 minutos agora, 7h31 é o JR Vinha FM 91,9. Pessoal mandou mensagem no nosso chat no YouTube. Mandou mensagem em tempo real aqui. Ok, falei que ninguém tinha mandado. O Samuel falou bom dia. Valeu, Samuel Landim. A Camila Paula também falou, eu tô aqui. Bom dia. Cristiane Souza, bom dia. Graça e paz. A Ivone Aquino de Miranda falou bom dia, Elias Júnior. Bom dia, JR. Valeu, valeu, valeu. Pode mandar sua mensagem, então, em tempo real através do nosso YouTube.